Oi, eu queria voltar um pouco para a questão da ideologia de gênero, escola, que a Laura trouxe agora também. A gente tem uma cruzada contra essa ideologia de gênero, que da forma que é colocada não existe, né? Não existe uma ideologia para transformar as crianças em nada que elas não sejam. Mas a gente também tem relatos de professores, pedagogos, dizendo como a educação sexual dentro das escolas é importante. Exatamente para prevenir abusos, para saber que tanto é que a pergunta do Sandro agora há pouco mostrou que as crianças denunciavam muito, né, os abusos que sofriam nas escolas. Como que a gente consegue conversar com essas pessoas para explicar a importância da educação sexual para qualquer idade, né? Porque a educação sexual ela é muito ampla, cada faixa etária ela precisa ali do que a faixa etária abarca, né? Consegue captar. Como que a gente consegue fazer as pessoas entenderem que é importante essa educação sexual, que não existe essa ideologia de gênero, para proteger essas crianças e para educar também os meninos, né? A gente fala muito de proteger crianças, porque criança é criança, mas a gente está criando ali melhores meninos que serão melhores homens. Como que a gente faz isso? Bom, são duas coisas diferentes. Ideologia de gênero é uma coisa e a orientação sexual é outra coisa. A educação que você diz, né? É educação. Orientação, educação sexual, enfim, é uma outra coisa. No meu entendimento, aí eu vejo como mãe, eu não sou pedagoga, não sou psicóloga, eu sou promotora de justiça e mãe. Como mãe, para mim, e eu fui em muitas escolas da palestra já, participei de vários debates de políticas públicas, de audiências públicas para falar sobre esse tema. E eu concordo que é imprescindível falar sobre educação e orientação sexual dentro das escolas. Mas isso não pode ser transformado numa liberdade dentro das escolas de tentar, de alguma forma, abordar situações que as crianças não estão preparadas para ouvir. E isso eu entendo, porque as crianças acabam criando uma confusão na cabeça delas que elas não sabem mais nada. Então, nós temos que ter o tempo certo. Agora, quando você falar nas escolas da questão da educação sexual, que idade você proporia, por exemplo? Queria entender. Porque eu posso falar para você que é super importante falar sobre tudo com crianças de 15 anos e com crianças de 5 anos. Então, só para a gente deixar aqui o debate amplo e delineado também. Claro. Por exemplo, as pedagogas e pessoas que trabalham com crianças dizem que desde cedo é importante você dizer às crianças que só elas podem tocar nas partes íntimas delas, por exemplo. E existem pessoas que acham que não é hora de falar isso, de falar de parte íntima de criança. Tem essa progressão do que falar para cada idade. A pergunta é assim: como a gente convence as pessoas que é importante ensinar as crianças de 2 anos, de 3 anos, o respeito ao próprio corpo, o respeito ao corpo do outro e dizer que isso não vai transformá-las em nada, né? Porque eu acho que é isso que você colocou da diferente. Não, você colocou que é diferente. Você colocou que é diferente. Porque então eu sempre trabalhei com isso, com a educação sexual, e para mim tem uma forma muito simples de resolver esse problema, Lola. Mostra os índices de violência sexual. Para mostrar às pessoas como é importante. Eu mostro. Nós temos aí, a cada 11 minutos, uma mulher que é estuprada no Brasil. Mas sabe qual é essa mulher que é estuprada? A menor de 14 anos que é estuprada pelo pai, pelo padrasto, pelo primo, pelo irmão, pelo vizinho. Muitas delas com 4, 5, 6, 7 anos. Então, falar para não mexer no próprio corpo, isso é uma coisa que deve ser feito sempre, dentro de casa, nas escolas. Mas a forma como isso deve ser falado, tem que tomar cuidado até para não incentivar esse comportamento. Porque muitas crianças, às vezes, acabam mexendo no próprio corpo, acabam tendo uma estimulação sexual antes do tempo. E eu acho que isso tem uma idade. Acho que a criança tem que ser quanto mais tempo ela for criança, melhor. Isso eu estou falando como mãe. Só estou falando como mãe, porque eu não sou, como eu falei, não sou pedagoga, não sou psicóloga, sou mãe de uma menina e de 2 meninos. E eu sei o que eu estou falando. A hora que a gente começa a ter problema com os filhos em relação à sexualidade, em relação ao medo de uma filha ser estuprada, em relação ao medo de com quem ela se relaciona, nós começamos a ficar preocupadas. Agora, meus filhos são ensinados desde cedo a respeitar os direitos de todos e todas, independentemente de quem seja. E eles sabem disso. E é dentro de casa que a gente começa essa educação. E as escolas, elas vão trazer um subsídio maior para o fortalecimento desse respeito a todas as pessoas. Não vai fazer diferença para mim se aquela pessoa é trans ou não é. É uma escolha dela, é a orientação dela.
é a vida dela. E eu, como promotora de justiça, quando puder, irei proteger.